Amém. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Meu nome é Jorginho, eu falo de Brasília. Eu e minha esposa, nós somos consagrados de aliança por essa obra sensacional que é Jesus Menino. E nós, há 12 anos atrás, fomos presenteados por ter nos consagrado de aliança a Jesus Menino. E aí, há 12 anos atrás, nós somos também convidados pelo Espírito Santo a ir para Brasília. Deixamos tudo, nossos amigos, nossa cultura, nossa paróquia, nossa família, e fomos abrir, junto com o Irone, com a Marta, com tantos outros, a Vila do Pequenino Jesus, que é hoje, como o Tônio disse, um braço da Jesus Menino lá em Brasília. E eu queria pedir a você de casa, a você que está aí no escritório na Vila do Pequenino Jesus, a abrir a sua Bíblia aí em Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. O nosso momento agora, a nossa pregação, nós vamos falar que escolhe, pois, a vida. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e versículo 20. Tomo hoje por testemunhas o céu e a terra contra vós. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com a tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui já é o finalzinho, você pode ver que mais embaixo está dizendo, já começa o adeus e a morte de Moisés. Moisés, Deus de Êxodo capítulo 3, onde foi na sarça ardente o seu chamado, até o livro de Deuteronômio capítulo 30, aproximadamente, aonde eu busquei aqui, 74, 75 vezes, Deus disse a Moisés. Essa palavra se repetiu. Deus disse a Moisés, Deus disse a Moisés. Tamanha intimidade que ele tinha com Deus. Deus disse a Moisés várias vezes. E Moisés deixou para o final da sua vida falar sobre a importância da vida. Moisés aqui não fala de jeito nenhum, escolhe algum tipo de vida, escolhe algumas vidas, não, escolhe, pois, a vida e pronto, acabou. E nós vivemos hoje, eu falei isso um pouquinho pela manhã, de uma política de morte muito grande. Pessoas que estão tentando, a gente diz muito isso lá em Brasília, empurrar na nossa goela algumas verdades que não existem a respeito da vida. Pessoas que vão muito em cima da razão. Nós estamos falando de um assunto que é muito delicado. Estamos hoje na semana do nascituro. Nós estamos falando sobre a vida, falando sobre o aborto. Isso que está entrando em nosso Brasil. E nós, quanto cristão, e nós, quanto católico, estamos deixando isso passar desapercebido. Temos que ter um pouco mais de compromisso, de entender um pouquinho mais disso aí. Quantas vezes acontece de cristão católico está debatendo sobre isso. Eu acho que nesse caso aqui, é importante ter o aborto, sim. Eu acho que, nesse caso aqui então, meu irmão, escolhe, pois, a vida. O Tônio leu de manhã, que eu quero até voltar aqui. João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que todos... Mais uma vez, vem dizendo, eu não vim para que alguns tenham vida. Alguns não precisam viver. Alguns tenham vida, alguns não tenham vida. Não, não, não. Jesus disse isso, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E nós na Jesus Menino, nós vivemos muito em cima dos nossos testemunhos, aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. E eu tirei assim, alguns testemunhos da nossa vida lá em Brasília, alguns que eu vivi também aqui, lá na Jesus Menino, e temos alguns exemplos. Nós estamos aí, os homens querendo
com a razão, falar sobre o anencéfalo. Ah, se está grávida, fez lá e está constatado que é anencéfalo, tem que haver o aborto. Essa criança vai sofrer. O Tônio falou de Jean, de manhã. E ele falando de Jean, quando Jean escuta a voz dele, começa a rir. Escuta a voz do pai. E lá em Brasília nós temos o Caleb. Adotamos o Caleb com 3 anos. Caleb foi abandonado num hospital, que infelizmente hoje, o ser humano está sendo muito visto como um mercado, que você vai no mercado, você vai comprar um produto enlatado, está amassado, eu não quero. Vou escolher um que não está amassado, tudo bem. E hoje o ser humano está valendo muito isso. Ah, se o ser humano vem com um pouquinho de algum problema aqui, com um problema ali, você pode até ver. Quantas vezes o Tony já falou isso, e eu tirei isso muito para mim. A gente fala, você está grávida, o importante é vir com saúde. Nós já temos essa cultura de falar isso, né? O importante é vir com saúde. E se vir sem saúde? Então, às vezes, a gente mesmo já começa a falar sobre o aborto, a ser a favor um pouquinho disso. Nós somos a favor da vida, seja ela como estiver e a forma que estiver. E Caleb, quando chegou lá em casa, nós fizemos todos os exames também, como o Tony diz, que fez em Jean. E Caleb também foi constatado anencéfalo. E Caleb é uma coisa muito interessante. Os que estão lá em casa agora sabem muito bem a luz que é Caleb. Quando eu chego na casa dele, que eu falo assim, bom dia, Leco-Leco. É um apelido íntimo que eu tenho com ele, tá, gente? É ele e o Cauã. Bom dia, ele escuta a minha voz, ele já começa a rir. Caleb foi no início da vila que a gente adotou ele, então a gente sempre pegava ele muito no braço, ninava muito ele, porque ele sentia muita dor de cabeça. Então nós cuidamos muito dele, ele teve que colocar uma válvula, por causa também de um excesso de líquido que ele tinha, então teve que colocar uma válvula por dentro. Então até a gente conseguir achar meios para essa válvula, ele sentia muita dor, então a gente colocava ele muito no colo. Ninava muito Caleb, era de dia, de noite, de madrugada. E hoje Caleb está com 7 anos, já é o peso de um saco de cimento. Para a gente hoje pegar Caleb no colo, ninar Caleb é difícil, mas às vezes tem que ser feito por alguma cuidadora. Muito obrigado a todas as cuidadoras da vila, que ama a vila, que ama Caleb, que fazem isso com muito amor. Eu, na minha limitação, às vezes, muito de tempo, mas eu vou lá e pego ele um pouquinho para ele sentir a voz do Pai. E para as pessoas entenderem, quem dá a vida é Deus. O Caleb é um testemunho vivo disso lá em casa. Uma outra razão assim que muitas pessoas falam, uma pessoa que nasce com síndrome de Down. Nasceu com síndrome de Down, síndrome de Down, pelos estudos que já foram feitos, vive até 30 anos. Né? Porque nasce com um problema cardíaco muito sério, pode ser diagnosticado no início e até 30 anos ele vive. Quem é que tem poder para saber até quando você vai viver? Nós tivemos ali em casa, já faleceu tem uns 4 anos, o seu neném, o Carlos, ele faleceu com 61 anos. A sociedade hoje, o Tony também falou isso pela manhã, apesar que você falou muita coisa, porque nós estamos unidos em carisma e unidos em amor. Existe um remédio hoje que é vendido em todos os lugares. Em todos os lugares é vendido esse remédio, que é o amor. Que está se perdendo demais. As pessoas estão indo muito para o lado da razão, para o lado daquilo que tem razão, aquilo que é interessante. Puxa, esse caso aqui, eu quero voltar muito nisso, porque vê muitos cristãos falando, olha, eu acho que nesse assunto aqui tem que ser revisto em relação ao aborto. Não tem que ser revisto. Nós somos a favor da vida e seja ela da forma que for, nós somos a favor dela e temos que lutar por ela. Nós temos também um artista de televisão que acho que poucos daqui devem conhecer. Jonas, qual que é a sua idade, Jonas? Eita, 5, 3, então tu deve conhecer pouco esse cara. O Chaves. Já que eu falar do Chaves? O Chaves, né, gente? Quantas vezes ele fez bagunça com o Kiko? Tu também é da minha ideia, tu deve lembrar também de Chaves, né? Chaves hoje passa pouco, mas tá de tempo também, né? Chaves, como é que ele fazia bagunça com o Kiko? Chaves, como é que ele fazia coisa errada e que levava uma taca? Era o seu Madruga, que a dona Florinda vinha e dava uma taca nele, pensando que era logo o seu Madruga. O seu Barriga, quando chegava para cobrar o aluguel, o Chaves sempre arrumava alguma coisa para ele cair, para ele alguma coisa. E Chaves, cara, ele mesmo contra isso.
Carlos Bolonhas, é o nome dele. Ele mesmo conta isso, que a sua mãe, quando estava grávida, ela sofreu um acidente. E o médico disse para ela, né? Ele tem que ter o aborto, porque senão vai ter grandes problemas essa criança. E olha só, cara, o que seria o mundo? Peter, é desse tempo também, Peter? Pegou o Chaves também? Então, o que seria de nós, cara? Sem esse cara que levava tantas alegrias. E quantas pessoas querem limitar, querem colocar barreiras para o ser humano. Isso não existe, meu irmão. A vida do pequenino Jesus, a comunidade Jesus Menino, vem hoje aqui gritar para o Brasil e o mundo. Nós somos a favor da vida, seja ela qual for. Olha que coragem, que intrepidez de Madre Teresa de Calcutá, na reunião da ONU, que eles estavam falando, discutindo sobre o aborto. Quando deram tempo para ela falar, ela disse o quê? Deixe nascê-los e doem para mim. Como o Tônio disse também, de João que faleceu já. E como lá na vila a gente vive isso também. De quantas pessoas, quanto abandono, como que tem abandono. E as pessoas querem, infelizmente, limitar a vida. Não querem ter a vida por inteiro. Porque ali naquela pessoa de Caleb, na pessoa de Jean, tem uma pessoa por inteiro. Tem uma pessoa por inteiro. E a gente vê que nessa passagem aqui, a passagem diz bem assim: amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz. O que cabe a nós, meu irmão, é obedecer a voz de Deus. É obedecer tudo que Deus deixou para a gente. E a gente vê que no mundo de hoje, muitas pessoas não querem mais obedecer. A nossa igreja não é democrática, a nossa igreja é hierárquica. Temos que obedecer. O Papa Francisco, há pouco tempo, ele disse: aquele que é a favor do aborto não deve comungar. Como pode uma pessoa comungar se ela é contra os princípios da igreja? Então eu digo isso para vocês, que quantas vezes a gente encontra lá na Vila Pequenino Jesus, discussões de pessoas, até quem escuta falar, discussões de pessoas a respeito do aborto. Nesse caso, não existe esse caso. E não podemos entrar nessa situação que o mundo está levando a gente. Efésios fala muito isso, né? A gente que vive ao sabor do vento, aonde o vento nos leva, a gente vai, para cá está falando desse assunto, a gente acha interessante e acaba se envolvendo naquele assunto. Agora o vento leva a gente para cá e a gente vai se interessando e vai se envolvendo naquele assunto que acaba que não nos leva a nada. Obedecer é estar atento às leis da igreja, aos documentos da igreja, à palavra de Deus. Que nós lemos aqui uma passagem do Antigo Testamento, e eu falei, mas do Novo Testamento. Escolhe, pois, a vida. E falando em obediência, eu me lembro de Pedro. Lucas capítulo 5. Pedro tentou pescar a noite inteira, não pegou nada. E vem Jesus, pega a barca, vai um pouquinho mais para dentro do mar assim, porque tinha muita gente, já estava começando sua vida pública, já tinha curado alguns, e ele começou a pregar de lá, e ele falou para Pedro: Pedro, pega a tua rede e vai pescar de novo. Pedro, né, sempre foi contestador. Senhor, fiquei a noite inteira pescando, não peguei nada. Mas por causa da tua palavra, eu vou novamente. Ele foi, pegou tanto peixe que a rede quase se rompeu, né? Teve que chamar alguns amigos para ajudá-lo. A obediência. A entender que nós temos que obedecer o que a igreja nos pede. Obedecer tudo aquilo que vem falando em prol da vida. Todo assunto que for contra a vida, a gente não tem que nem entrar. Isso não tem assunto para a gente discutir, para a gente conversar com alguém sobre isso, sobre aquilo. Não, não. Se o assunto nosso é vida. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que são cheias de razão. E se a gente for conversar com essas pessoas, as pessoas começam a falar tanta coisa para a gente que fala assim: rapaz, pior que nesse caso é verdade mesmo, né? Não podemos deixar isso acontecer com a gente. Olha o que aconteceu com o nosso Senhor na transfiguração. Lucas capítulo 9. Ele subiu ao monte para rezar e lá em cima estava ele junto com Elias e Moisés. E lá Elias e Moisés falando como seria a morte dele. Jesus não poderia ter fugido, cara, ido para outro canto. Mas ele obedeceu até ali, ó. Ele desceu, teve que passar por tudo o que nós sabemos. Até ir à cruz. Até ir à morte de cruz. Ele viveu tudo na obediência.
E hoje a gente vê que nós fazemos as nossas leis. Eu obedeço o que eu quero, eu não obedeço o que a igreja fala. E assim a gente vai vivendo uma vida que vai deixando entrar em nós aquilo que não é verdade, aquilo que a gente tem certeza, mas as pessoas vão falando com um pouquinho de razão, vai entrando, vai minando em você, e você vai acreditando em verdades que não existem. Isso é muito perigoso. E um outro assunto que eu queria colocar, a desobediência de Jonas. O menor livro da Bíblia, é tão interessante que Deus queria usar de Jonas para salvar o povo de Nínive. E Deus falou: Jonas, vai para Nínive e anuncia lá para aquele povo que eu preciso salvar aquele povo. E o que Jonas fez? Foi para Tarsis. É como se Deus mandasse ele para a Bahia, ele foi lá para o Paraná. Totalmente ao contrário o caminho que ele andava. E ele pegou uma barca, estava indo para Tarsis. E o vento começou a ficar muito revolto. Começou a bater muito na barca. Todo mundo ficou muito nervoso dentro da barca. E começaram a jogar um monte de coisa fora. Vamos esvaziar um pouco mais a barca para ver se a gente consegue passar por esse momento difícil que estamos passando. E tiraram muita coisa e o mar ficou ainda mais revolto ainda. E Jonas começou a fazer a sua reflexão. Cara, eu não obedeci ao meu Senhor. Eu não obedeci ao meu Senhor. Olha o que eu fiz. E tiraram a sorte para ver quem eles iam jogar no mar. E a sorte saiu para quem? Para Jonas. Quando Jonas foi jogado no mar, veio a calmaria. Aí veio, né? Se você continuar, depois leia. Veio continuar que a baleia veio e engoliu. Ele fez uma oração muito linda. O cuspiu na beira de uma praia. Mas onde eu quero chegar é nesse ponto. Que muitas vezes a gente fala de aborto. De manhã nós falamos várias vezes aqui a respeito de anticoncepcional, de remédio, de pessoas que têm essa ferida dentro dela em relação ao aborto. Você confessa, mas fica dentro do barco ainda, o barco fica revolto para lá e para cá. E você fica a tua vida ainda meio bagunçada ainda. É hora de você que já teve infelizmente, situação de aborto, se você tem isso no teu coração de acreditar em algumas situações, se jogue no mar, meu irmão. Se jogue no mar, meu irmão, para a tua vida voltar à calmaria. E assim, a gente quando fala de um assunto sobre o aborto, temos que dar testemunho, como o Tônio deu vários testemunhos aqui. Eu me lembro que na minha época de jovem eu tive uma namorada, eu fui dependente químico. E eu me lembro que cheguei na casa dela um dia, ela estava passando muito mal e ela falou para mim assim: Jorginho, eu estou grávida. E eu me lembro quando eu cheguei na casa dela, eu tinha fumado muita maconha naquele dia. E eu me lembro que eu cheguei na casa dela e ela falando que estava passando mal. Eu fiz um cheque para ela. Me lembro que do Bameirinho, dos tempos para caramba, que nem existe mais esse banco. E ela foi e fez o aborto, ela quase morreu para fazer o aborto. Eu não conhecia Deus. Vivi uma vida totalmente desregrada. Não tinha contato ainda com o PHN. E quando eu entrei para a igreja, fiz um curso chamado Acampamento, que foi criado pelo Martinho Valverde, pelo Astromar, que em Petrópolis foi uma revolução muito grande. Até partilhava com o Padre Celestino o que o acampamento fez em Petrópolis. Mudou mesmo assim a realidade da juventude. E depois eu fiz outros cursos que eu quis me aprofundar mais. Eu fiquei tão apaixonado por Jesus que eu fiz História de Salvação, fiz Formadores. E fiz um curso chamado FIS, de Formação Integral do Jovem, que lá estava o Padre Gilson, que hoje é Dom Gilson, ele é bispo de Nova Iguaçu, né? De Nova Iguaçu. E ele pregando sobre o aborto. Aquilo foi entrando em mim. No meio da pregação eu não aguentei mais, eu saí, eu fui correndo para debaixo de uma árvore, eu chorava, me sentia um assassino, que eu tinha pago para uma pessoa fazer um aborto. O que uma criança tem a ver com o erro que foi meu e dela? Ela pagou a situação toda. E Padre Gilson, quando acabou a pregação, ele foi até abaixo daquela árvore e sentou do meu lado. Foi Jesus que sentou do meu lado. Ele sentou do meu lado e falou assim: o que está acontecendo, filho? E ali foi um pouco de direção espiritual, uma confissão, um desabafo. Eu falei com ele: estou me sentindo um assassino, padre.
que eu tive um namoro, uma namorada minha fez um aborto, e só falando agora que a igreja é contra isso, eu estou me sentindo muito mal, e ele fez uma oração comigo. Isso tem mais de 20 anos já. E nessa oração ele falou comigo assim: bote o nome no teu filho, que você não viu nascer. Meu nome é Jorge Eduardo Deister. Eu nasci 20 dias após a morte do meu avô. Meu avô era Jorge Conrado Deister. E o meu nome foi dado em homenagem ao meu avô, e eu botei o nome de meu filho de Jorge Conrado Deister. E ele foi rezando comigo, eu fui acalmando meu coração, Não conhecia o Deus que eu conheço hoje. Então, quando a gente fala de um assunto que a gente viveu, é diferente. Eu tenho como falar com propriedade a ferida que foi criada dentro de mim, que só numa santa confissão, numa santa conversa com o Padre Gilson, eu consegui ser curado. E quantas pessoas que hoje vivem, não, puxa vida, não tem problema nenhum, você tem, depois você vai naquela clínica, faz o aborto e continua a tua vida. Mas as feridas que ficam dentro das pessoas são enormes, enormes, enormes. Eu quero até agradecer algumas comunidades de vida que a gente conhece pelo Brasil. O Tony falou dos grupos pró-vidas, que são sensacionais em todo o Brasil, cuidando das mulheres que estão com esse desejo, que vem a sociedade gritando para ela abortar, mas a igreja vem amando e cuidando tanto do feto quanto da mãe. E quantas comunidades de vida que hoje já cuidam, como o Tony diz, né, que ele abriu um braço para trabalhar com a pró-vida. Ele abriu esse braço. Quantas comunidades que estão hoje preparando psicólogos cristãos para acolher as mães que abortam, porque depois elas ficam com uma ferida tão grande, tão grande, tão grande, que podia ter sido mãe, mais a sociedade, mais a situação que ia passar por muita vergonha. Foi mais fácil fazer o aborto. E quantas comunidades que a gente conhece, que eu conheço, que hoje cuidam dessas mães, para serem curadas do seu interior, para continuar a sua vida. Quantas casas que existem no Brasil para acolher mães que não entendem isso, esse assassinato que ela cometeu, porque o aborto é um assassinato. Tem que ter mesmo uma retirada, uma reestruturação. Quando a gente não sabe, a gente está na ignorância. A igreja entende, existe uma confissão como aconteceu, mas tem pessoas que estão fazendo e conhecem e sabem dessa verdade. E temos que anunciar, nós estamos aqui hoje para anunciar e denunciar que muitas pessoas ainda vivem. Em alguns casos, o aborto eu acho que é interessante ser feito. E dentro da igreja, e o Papa Francisco grita isso, e nós viemos aqui hoje ecoar essa voz de Francisco. Você não pode comungar, meu irmão, se você acredita em alguma situação que possa haver aborto. Porque nós estamos a favor da vida, de todo, qualquer tipo de vida. Você vê lá no início da palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 13, aonde Deus criou tudo e falou para Adão e Eva: não come dessa fruta aqui. Faça o que vocês quiserem, mas não comam da fruta desta árvore. E Eva foi lá enganada pelo diabo. Não, come sim, problema não. Ela comeu, seus olhos se abriram. Ela se escondeu porque estava nua. E Deus, quando voltou, falou: Eva, o que você fez? Gênesis capítulo 3, versículo 13. A serpente me enganou. Como que hoje nós cristãos temos sido enganados e temos sido levados por essa realidade que não é a realidade de um cristão. Como que tem pessoas pregando que a gente olha, puxa vida, aquela pessoa prega tão bem, mas dentro dela ela é oca. Ela não tem a presença do Espírito Santo, porque ela quer levar a razão dela às pessoas e deixando Deus de lado. E hoje nós vivemos buscando, evangelizando, pregando aonde me mandar eu irei. O Tony faz isso muito pelo mundo até, eu faço muito limitadamente ali em Brasília, falando da nossa realidade. Que nós moramos com aqueles que muitas vezes ninguém quer estar perto. Nós temos alguns lá que foram abandonados no hospital. Que a mãe viu nascer, nasceu assim, eu não quero não. Como eu volto a falar, como se fosse uma lata que tivesse no mercado, que você pode escolher. Mas nós acolhemos a todos, nós adotamos a todos. Todos moram com a gente. Eu queria
Nesse momento, o Tony falou um pouquinho pela manhã a respeito de Eva Raimundo de Oliveira, a nossa acolhida que faleceu essa noite. Essa madrugada ela veio a falecer. Minha esposa não deve nem estar assistindo a Canção Nova hoje, porque tadinha, é a primeira vez que ela teve que ir fazer esse tipo de trabalho, porque esse trabalho é eu que faço, de ir reconhecer o corpo, de conversar com o médico, que faz parte, né, Tony, da nossa missão. Você apresentou aqui um filho seu que faleceu, e hoje eu estou aqui por fora, aqui falando para você, mas por dentro de mim está sangrando porque eu perdi um filho. Nós não moramos numa instituição, nós moramos numa casa, nós moramos junto com eles. Esse é o nosso diferencial, esse é o diferente nosso. E a minha esposa está lá, dando todo cuidado, vai enterrar agora às 4 horas da tarde, porque a gente cuida da vida em todas as situações, em todas as situações. E eu queria falar um pouquinho a respeito desse sentimento de morte, né? Estamos vendo aí a Covid, né? Quanto estrago tem feito pelo Brasil, quanto estrago tem feito pelo mundo, quantas pessoas perdendo a vida, quantas pessoas com medo de morrer, quantas pessoas vivendo assim uma preocupação muito grande, o que vai acontecer comigo, como que vai ser o meu futuro. O futuro nosso está na mão de Deus. Nós temos lá em casa uma acolhida, que eu até não faço mais isso. Eu fiquei uns 2 anos, quase todo dia, indo no quarto dela e falando: oi, filha, é hoje que você vai falecer? É hoje que você vai falecer? Já tem 7 anos, ela está lá em casa, já falecendo outros muito mais saudáveis do que ela. E ela continua lá firme e forte. Porque nós temos muito isso dentro da gente, sabe? A gente quer limitar tanto a vida, como quer limitar a morte também. O Tony falou um pouquinho disso de manhã sobre a eutanásia. Pessoas que acham que não adianta entubar, não adianta dar remédio, porque daqui a pouco vai morrer. Quem sabe disso é Deus. Deus é que sabe o momento que vai acontecer. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus saiba. Todos os cabelos de nossa cabeça estão contados. Deus conhece a cada um de nós. Na nossa mediocridade, na nossa infinidade, Deus conhece muita gente. E falando de morte, quando eu falo de Eva, eu costumo dizer muito que lá em Brasília, na Vila Pequenina de Jesus, lá na comunidade, a vida e a morte andam de mão dada, né, Tônia? De mão dada. É um acolhimento por um lado, é um falecimento por outro lado. E na sociedade você vê que as pessoas, é a morte de um lado da calçada, a vida do outro, e ninguém quer encontrar, ninguém quer encontrar. É a única certeza de futuro que a gente tem, é a Santa Morte. Domingo foi o dia de São Francisco, ele falava com muita propriedade, né? No dia 3 de outubro de 1226, ele já tinha feito a oração sobre as criaturas. E ele preparado para morrer, que ele ia morrer no dia 4. No dia 3, ele concluiu a oração dizendo: louvado seja meu Senhor pela minha irmã morte corporal, da qual nenhum homem vivente pode escapar. Bendito aquele que se encontra na tua santíssima vontade, da qual a morte não vai fazer mal algum. É um santo. Olha a experiência que ele teve. Se chegou a minha hora, eu quero estar preparado, porque a morte não vai fazer mal nenhum para mim. Lá na vila, quantas vezes, quando falece algum, o rapaz da funerária fala para mim assim: Jorginho, quer que faz a barba? Jorginho, quer que maqueia? Passa uma maquiagem, passa um batom. E muitas pessoas vão no enterro e olham assim: olha como é que ela estava bem quando morreu, né? Olha só o semblante dela. Olha como é que ele estava com o rosto tão bonito, né? Ali não está mais nada, aquilo foi preparado, aquilo foi maquiado. Ali não tem mais nada, está só ali a matéria. O que tem que acontecer é a nossa vida, a gente viver segundo a vontade de Deus, na sua obediência em tudo, e entendendo que a nossa vida é um plano de Deus, que Ele sabe o momento para tudo. Sabe o momento para viver, sabe o momento também de deixar. Lógico que vivemos em cima de fatalidade, vivemos em cima de catástrofe, isso acontece demais, é muito triste, mas Deus tem que reger a nossa vida em tudo. Eu tenho uma experiência lá em Brasília, foi assim,
Um dos momentos mais fortes que eu vivi na minha vida em relação à consagração que Deus me chamou. Eu tentei falar isso numa live e não consegui, não. Foi muito difícil, eu vou tentar falar aqui. Nós tínhamos lá em casa a Terezinha era o nosso ícone. Você lembra, Alex? Lembra, Felipe, da Terezinha? Eles iam lá em casa, em Brasília, eles cantavam junto com Terezinha, apaixonada por Nossa Senhora. Cantava as músicas de Nossa Senhora, rezava demais a Nossa Senhora. E descobrimos que Terezinha estava com câncer. Fizemos de tudo, todo tipo de exame. Ajudamos ela em tudo que a gente podia. Lutamos. Terezinha melhorou. 6 meses depois o câncer voltou. Virou uma metástase. E não teve o que fazer. A médica nos chamou no hospital e falou para mim bem assim. Eu, Cássia e Irone. Irone é o presidente da vila. Aquele que Deus soprou no ouvido dele para ele fundar a Vila do Pequenino Jesus. E nós chegamos no hospital. A médica falou assim, Terezinha está ali, ó, no box. Vocês podem ir lá despedir dela, que ela vai falecer de hoje para amanhã. Daqui a mais 2 dias ela vai falecer. E eu cheguei no box, o médico me chamou. Olha, Terezinha está assim, ele foi explicando para a gente toda a situação. Era gravíssima a situação dela. E Terezinha acordada e lúcida. Cheguei perto dela, ela falou, oi, compadre. Era como ela me chamava. Irone chegou e começamos a conversar com ela. Cássia se emocionou muito quando estava perto dela. E eu tomei coragem de fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, já tive visto o Tônio fazer. Que muitos filhos de Tônio só morreram depois que ele foi no hospital falar, volte para o céu, filho. Não foi, Tônio? Foram vários, né? E eu diante de Terezinha ali, Terezinha lúcida, isso ficou me incomodando e eu falei, Terezinha, eu quero conversar com você uma coisa séria. Fala, compadre, o que você quer falar? Olha, mas hoje, mais amanhã, você vai voltar para o céu. É mesmo, compadre? E ela não entendendo muito bem, porque ela era especial, e eu comecei a rezar com ela, e eu não tenho dúvida nenhuma que foi direto ao céu. Não tem purgatório, os nossos filhos são muito puros, não tem purgatório para eles. E eu comecei a falar para a Terezinha sobre a Jesus menino, sobre a vida do pequenino Jesus, sobre a nossa fidelidade. E comecei a falar para ela. E ela, por espanto de todos, ela começou a cantar. Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Eu nunca tinha escutado ela cantar isso. Ela começou a cantar e começou a cantar alto, que se aproximou os médicos. A enfermeira dela chegou perto. O que está acontecendo, Jorge? Eu fui explicar para a enfermeira, ela botou a mão no rosto, não entendia muito bem o que estava acontecendo naquele momento ali. A Terezinha, na alegria dela de voltar para o céu, que foi respeitado o tempo dela, o tempo que ela tinha para viver foi respeitado. Ninguém, nem na sua concepção e nem na sua morte, ninguém quis fazer. Ah, não, tá bom esse tempo aqui. Não tá bom esse tempo aqui. Voltamos para casa e na mesma noite, de madrugada ainda, me ligaram que ela adormeceu em Deus. Voltou para o céu. A gente tem muitos testemunhos de maravilhas que Deus deixa a gente ver em relação à vida, em relação até mesmo à morte. E isso são coisas que formam a nossa vocação, que formam a nossa missão, que faz a gente ir em frente. Esses testemunhos que eles deixam para a gente, que eles mostram para a gente, são coisas que vão formando a gente, que vai fazendo a gente crescer, vai fazendo a gente amadurecer, vai fazendo a gente entender que temos que lutar pela vida. Lutar por todo tipo de vida. O Tônio tem lá o Arão, lá na casa de Petrópolis, como nós temos também
O Maicon, que ele deve estar agora virando de cambalhota na cama lá, porque eu estou falando o nome dele. Eles dois, ele conversa com a gente com o olhar. O Tônio chega, ele conversa com o Arão como se estivesse conversando comigo, e só através do olhar. Uma coisa assim impressionante, a sensibilidade desse amor que atinge o coração de Arão, que atinge o coração de Maicon. Uma vez a gente fomos de férias para Petrópolis, a Cássia falou assim: Maicon, o que você quer que eu traga para você de Petrópolis? E a Cássia começou lá a conversar com o Maicon mexia o olho para lá e para cá, e balançava a cabeça para lá, eu não entendia nada. E a Cássia foi entendendo. Sabe o que o Maicon queria, meu irmão? Uma calça jeans preta. Cara, uma calça jeans, estou com calça jeans, vocês estão com calça jeans? Ah, tem um com calça jeans, tem um monte de calça jeans. Era só o Maicon bater o olho assim, que a Cássia estava de calça jeans naquele dia. Mas a Cássia, com a sua sensibilidade, conseguiu entender que ele queria uma calça jeans preta. Na nossa casa, a gente dá dignidade para eles. Em tudo, eles são o centro da atenção. Eles são o tudo para a gente. A gente vive muito em função a tudo que eles ensinam para a gente. O Tônio foi lá esses dias em Brasília e ele falava que especial não são eles, especial somos nós. Nós que temos que aprender com eles. E é verdade. Eles nos ensinam a gente silenciar um pouco mais, a gente estar mais perto deles, a gente obedecer tudo aquilo que eles querem passar para a gente. Quantas vezes lá em casa as pessoas chegam lá e tem um monte de refrigerante, quer encher o copo deles e dar um refrigerante e nem pergunta: o que você quer? Você quer refrigerante de limão, refrigerante de laranja, quer refrigerante de cola? Qual que você quer? A dignidade é feita em tudo, e isso foi formando a gente. E a gente viu a necessidade de estar crescendo cada vez mais e mais. A Jesus Menino já atingiu outros países. A vida do pequenino Jesus tem atingido muito Brasília. Graças a Deus. Muitas pessoas estão assistindo a gente agora, vivendo essa tarde que a gente está mostrando para todo o Brasil e para o mundo que nós somos a favor de toda a vida. E também ao fim da vida, é dar aquele momento onde Deus é que sabe o momento que vai terminar aquela vida. Eu queria assim começar a terminar falando de um assunto, Tônio, que sempre que eu venho aqui eu me lembro da minha juventude, que eu vim aqui nesse rincão, era tudo de chão batido. Rapaz, tem tempo, hein? E era banco de madeira. E eu vim aqui num retiro, e quem estava pregando era Eugênio Jorge. Eugênio Jorge falava da missão de Nossa Senhora, aonde o anjo chegou até ela e começou a conversar com ela, que ela seria a mãe do Messias. E ela começou a perguntar como que isso ia acontecer, e ele começou a falar: o Espírito Santo te envolverá e descerá sobre ti. E ela disse o quê? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. E Eugênio Jorge falava que naquele momento que Nossa Senhora falou, eis aqui a escrava do Senhor, o mundo parou. As árvores pararam de voar, os rios pararam, o vento parou, todos esperando essa resposta. Quando ela disse, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, o mundo voltou a entender. Chegou o nosso Salvador. Está vindo o nosso Salvador. E eu queria falar também em torno dessa analogia, se assim eu posso dizer, sobre o teu sim, cara. A gente vive num mundo de pouca gratidão, de pessoas que não agradecem, de pessoas que acham que aquilo acontece de qualquer forma. E eu assim, em nome da vida do pequenino Jesus, cara, eu quero agradecer o teu sim. Porque lá 34 anos atrás, quando você, um jovem ainda, que tinha cabelo, coitado, um cabelo jogado para o lado, assim, que eu me lembro, você disse sim. Quando você disse sim, Tônio, muitos especiais pelo Brasil e do mundo falaram, chegou a salvação até a mim. Quantos consagrados, quantas pessoas hoje vivem do teu sim.
O teu sim respingou em tantas pessoas, em mim, na Cássia, no Irone, na Marta, no Roberto, na Sheila, em Noel e Dalva, em Júnior, em Lúcia, em tantos que passaram pelo teu sim. Eu quero agradecer esse sim teu. Em nome de muitos filhos que você tem, que a gente tem, que não dão conta de agradecer. Arão não vai dar conta nunca de falar muito obrigado, mas com seu olhar ele fala. Jean não vai dar conta de fazer isso. Marco Aurélio vai dar conta de fazer isso. Não está nem escutando o que eu estou falando aqui. Mas em nome deles eu quero te agradecer, cara, pelo teu sim, pelo teu amor à igreja, de se dedicar, de largar tudo em nome deles. Muito obrigado pelo teu sim. Muito obrigado mesmo. E assim, para terminar, eu queria falar dessa obra da Canção Nova, porque eu acho que é importante a gente falar essas coisas para... Com certeza o Monsenhor está ouvindo a gente, Luzia, Eto, lá do início, para vocês verem que nós estamos no caminho certo. A Vila do Pequenino Jesus, hoje ela existe, porque uma terça-feira, um PHN lá em Petrópolis, ao vivo, a esposa do Irone é o nosso fundador, a esposa dele, a Marta, estava lá assistindo, e ela chamou Irone, corre para casa, que existe uma casa no Brasil que é o que você quer. Irone chegou em casa, conseguiu assistir um pouquinho do PHN ainda. Na terça-feira, na quinta-feira, ele bateu lá na comunidade. Eu fui buscar no aeroporto, não sabia nem quem era. A Cássia que arrumou a cama para ele dormir, não sabia nem quem era. E 11 anos depois, estamos consagrados com a graça de 12 anos, com a graça de Deus. E moramos 11 anos em Brasília. E isso, a Vila do Pequenino Jesus, é uma obra da extensão da Canção Nova. Eu sou um consagrado. O salário que eu tenho é o salário que os consagrados têm, aquele sagrado apenas para a gente viver, não um sagrado para a gente almejar grandes coisas. Mas há bastante tempo atrás já tomei uma decisão, eu tiro um pouquinho do meu pouco e dou mensalmente para a Canção Nova. Porque essa obra não pode parar. Essa obra é salvífica demais. E tem um testemunho meu, que quando eu fui para Brasília, eu sempre trabalhei com fé e política, sempre gostei muito de trabalhar com política, mas embasado do que a igreja nos orientava. E quando eu fui para Brasília, muitas pessoas falaram, o Jorginho foi trabalhar no Congresso, com um deputado. E a minha mãe, ela foi na minha consagração, minha mãe me levou no altar. E a mãe da Cássia, a dona Wanda, levou a Cássia no altar, para entregar a gente para a igreja. E a minha mãe, quando escutava aquilo, como é que está, dona Cleia, o Jorginho, lá em Brasília, está mexendo muito com política? E aqui deixava minha mãe muito brava. Minha mãe, não, meu filho não trabalha com política, não. Meu filho está lá, está realizado, é consagrado hoje na Jesus Menino. Está lá abrindo uma casa. E isso não atingia as pessoas, sempre tinha um ou outro, lá no bairro de Correias, onde eu nasci e fui criado, que perguntava para minha mãe, o Jorginho está fazendo o que lá? Como é que está a política lá em Brasília? E uma quinta-feira de adoração eu vim pregar aqui junto com o Tônio. Isso já aconteceu já há 5 anos atrás. A minha mãe foi no bar da esquina da minha casa lá e falou assim para o dono do bar, olha, essa televisão está sempre no futebol aí, né? Hoje... coloca essa televisão na Canção Nova. Entrou no botequim, bota na Canção Nova essa televisão aí. Que vocês vão ver o que meu filho está fazendo lá em Brasília. Vocês vão conhecer o meu filho. E minha mãe colocou. Minha mãe foi embora, ele colocou. E um dia eu voltei a Petrópolis de férias. Quando eu entrei no bar para comprar um refrigerante para almoçar com a minha mãe, com meus filhos, com a minha esposa, o dono do bar saiu assim, me deu um abraço. Alguns que estavam tomando cerveja levantaram. E ele falou, olha só, esse cara aqui, ó, foi criado aqui na rua, aqui, hoje é missionário da igreja. Dá a vida dele pelo próximo. Não estou lá por causa de política, não, que os políticos vão passar. Os bons e os ruins vão passar. Eu estou lá por Jesus Cristo, estou lá por essa obra que eu acredito que é a vida. Por isso que eu estou em Brasília. E graças a Deus hoje, sempre que eu vou a Petrópolis, que eu vou a Correias, eu vou lá comprar o refrigerante para almoçar com meus filhos, as pessoas já olham diferente. Não é mais o político, é o cara que deu a vida,
E foi a Canção Nova que fez isso chegar lá. A Canção Nova chegou no botequim da esquina da minha casa, onde muitas vezes eu bebi demais. E as pessoas não acreditavam na minha mudança, mas a minha mãe conseguiu um jeito de fazer aquela televisão lá, mostrar para todo mundo numa quinta-feira de adoração quem era o Jorginho a partir daquele momento. Era um consagrado, um cara que abriu mão de tudo para dar vida pela igreja. Eu sou muito feliz por isso. Muito grato a Deus por ter me escolhido. Obrigado, meu Deus. Lembro-me de tantas limitações que eu tenho. Tantas e tantas, Senhor. Mas nós somos fracos para confundir os fortes, não é verdade? Te agradeço, Senhor, por essa missão que o Senhor me confiou. A Brasília, Senhor. Todas as televisões agora da Vila do Pequenino Jesus da comunidade estão ligadas na Canção Nova. Eu queria mandar um beijo para todos de Brasília, os nossos funcionários, os nossos filhos. Por essa missão que Deus nos confiou. E daqui a pouquinho, 3 horas da tarde, nós vamos estar unidos aqui ao Rincão, rezando o terço da misericórdia, porque lá tem todo dia 3 horas. As irmãs Pias foram comigo no estúdio da Canção Nova em Brasília, que o Ronaldo nos cedeu, para a gente gravar o terço da misericórdia, o terço da providência, que todos os dias, às 10 da manhã e às 3 da tarde, a gente bota no som da varanda, para todos ouvir e ecoar aquela oração, unindo o nosso coração ao coração da Canção Nova, ao coração da Jesus Menino, ao coração da igreja. Obrigado, Canção Nova, por você existir. Obrigado, Monsenhor, pelo teu sim. O teu sim respinga hoje em nós também. Que possa estar dando força para vocês continuar esse caminho, que é o caminho da salvação, o caminho da vida. Muito obrigado, Senhor. Eu não sei se eu posso, mas eu queria pedir que vocês cantassem a música que mudou a minha vida e que rege a minha vida. Música de Monsenhor Jonas Abib, Não Dá Mais Para Voltar. Quero louvar a Deus. Era justamente a música que a gente já estava pensando aqui. Já estamos até no tom da música. Querido, querida, não é fácil lutar para levar adiante uma inspiração, porque muitas vezes a gente nada contra a corrente, mas é o Senhor por trás das inspirações. E se é de Deus, não acaba, a gente continua, não dá mais para voltar. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. É o amor de Deus, é o amor de Deus. Não dá mais pra voltar. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte pra frente, é o amor de Deus. Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Não dá
nem mais pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado, eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Monsenhor Jonas Abib, quando gravou aquele DVD ao vivo, que ele cantava com o Padre Léo, que já tinha falecido. Nossa, que momento forte de emoção aquele ali. E no final, o Monsenhor disse assim: Padre Léo, espere por nós no céu. Hoje eu falo, Terezinha, Rodrigo, Margarida, Eva, que está tendo seu encontro agora com Deus, espere por nós. Nós vamos estar aqui embaixo lutando pela vida, lutando por esse céu que foi feito para mim, foi feito para cada um de nós, anunciando e denunciando a verdade do Evangelho, escolhendo, pois, a vida. Espere, Padre Léo, espere, Eva, por cada um de nós no céu. Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Então, nesse encerramento, Jorginho, a Jesus Menino é isso, né? Essa comunhão de carisma entre a vila e a Jesus Menino. E sai um de cena, entra outro em cena, porque a vida precisa continuar em cena. Então, encerrando esse dia, essa série de duas colocações fortes, né? Que fique no nosso coração, Jorginho, esse grito encoado, chegando a todos os lugares do Brasil e do mundo agora. Filhos amados de Deus, aqueles que já nasceram
já viveram conosco e já partiram. Abra a eternidade para todos nós. Vocês são os nossos pedágios para que nós possamos chegar ao céu. Agradeço ao Monsenhor Jonas mais uma vez por esse espaço dado à TV brasileira. É isso mesmo, a bandeira cai para que nós possamos levantá-la todos os dias e a defender a vida. Que seja o Brasil a grande nação, através da Canção Nova, para defender isso aqui. O Dia do Nascituro, internacionalmente conhecido hoje e divulgado em todos os lugares do mundo, está sendo dentro de uma TV católica, a maior TV católica da América Latina. Se não for a maior TV católica do mundo, porque prega o verdadeiro evangelho da vida, sem propaganda, porque tem vida. Então, muito obrigado ao ministério, ao Monsenhor Jonas, à direção da Quinta de Adoração, a cada um de vocês que estão nos assistindo em casa. Aqui está um pouco dos meus filhos, dos 112 filhos adotados entre Jesus Menino e Vila do Pequenino Jesus, a dizer a vocês muito obrigado. Continuamos unidos hoje a fazer a vida acontecer na nossa vida. Deus abençoe cada um de vocês. Não dá mais para voltar. Não dá mais para voltar. E em bem-vinda também em nome da Canção Nova. Jorginho, chega mais perto aqui também, por favor. Enquanto os câmeras vão mostrando estes rostos de homens guerreiros, de filhos amados por Deus, eu quero partilhar que a primeira vez que eu vi a comunidade Jesus Menino aqui na Canção Nova, eu olhava para vocês, para o trabalho de vocês, olhava para os filhos da comunidade Jesus Menino, e a primeira coisa que me passou a cabeça quando eu vi vocês aqui, eu conheci vocês depois que eu cheguei na Canção Nova, como missionário. Eu olhei e falei, pensei comigo, meu Deus, essa comunidade ela existe para mostrar que a gente não precisa desistir das pessoas. E por conta disso, eu posso dizer também, nós não podemos desistir das pessoas, nós não podemos desistir das inspirações, nós não podemos desistir de uma vida sequer, nós não podemos desistir do nosso país, não podemos desistir de nós mesmos. Então a comunidade Jesus Menino vem para ensinar a gente que a gente não pode desistir das inspirações que Deus coloca no nosso coração. Deus abençoe demais vocês. E posso dizer em nome do Monsenhor Jonas Abib que a Canção Nova está sempre de portas abertas para a comunidade Jesus Menino. Deus abençoe vocês. Vamos juntos. Não dá mais para voltar. Bem forte. Não dá